Bom, só explicando então, Kaique, tudo bem contigo? Eu não sei como é que tá ali pra ti no teatro, tudo, né? Eu te envio boa sorte ali, né? E força, né? Pra enfrentar o teatro e ter a certeza da vitória, né? Mesmo estando ali, né? De que nem diz a frase do Bob, né? Se é pra ter medo, só tenha medo se o sol deixar de nascer, né? Enquanto ele estiver nascendo, Deus continua vencendo, né? Então, antes de tudo, boa sorte. E justamente por isso, não precisa ouvir todo o áudio aqui, se tu não quiser, eu não ouvi o áudio, tá bom? Mas eu tava pensando aqui, eu nem sou de mandar muito áudio, eu tenho que até melhorar isso. Mas eu queria falar sobre o Nelson Jonas, né? Porque eu acho que é muito válido a gente tentar desdobrar, não exatamente ele, né? Se ele é pra vir ou não, se Deus não permitir, né? Mas acho válido a gente desdobrar até o pessoal que tá em volta dele, o pessoal que vai por esse caminho do Osho, Krishnamurti, Muji, todo esse pessoal, né? Então, até já passou pela minha mente, assim, um post tipo site, né? Se Deus permitir, né? Porque tudo é se Deus permitir, né? Então, se Deus permitir, eu acho que um post tipo site seria interessante, colocando alguns pontos sobre o Nelson Jonas, o Krishnamurti. E então por isso eu venho aqui mando um áudio pra ti. Já tô enrolando, aliás. Se tu poderia dizer a tua opinião onde que o Nelson Jonas trava, né? Eu sei que tu já mandou o áudio ali, mas pra te impulsionar, eu vou dizer o que que eu acho, né? Como é que eu vejo onde que o Nelson Jonas trava. Eu acredito eu percebo que o Nelson Jonas, ele trava na questão do movimento, né? A gente sabe que toda vida é movimento, né? A luz, ela se destacou ali do vazio do nada, frente ao nada, né? Ela precisou se movimentar e ali quando forma o triângulo ali, né, que ela escapou daquele momento inicial da consciência, né? Fez ali a primeira forma da geometria sagrada, ela não podia parar no triângulo, né? Ela precisava continuar se movimentando para não estagnar, porque se ela parasse, ela ia voltar a ser nada e precisaria se movimentar de novo, né? Então toda a vida surge a partir disso, né? Ela vai formar 7/12 formas geométricas, vai tocar ali no momento 13 e vai formar os enlaces, né? Cada enlace, a partir do ponto Lúcifer, né? O cubo de Metatron, vai se tornando mais profundo. O, vai criando toda a vida, né? Que é através desses enlaces de 7/12 momentos, né? Aí pensando nisso, uma certeza, que assim, uma coisa que eu intuí é que da mesma forma que esse movimento cria toda a vida ao nosso redor, né, profunda, é diferente, mas ao mesmo tempo é só esses 7/12, esses tijolinhos, né, esses 7/12 momentos. Da mesma forma, eu intuí que da mesma forma é criado o nosso ego, por isso que eu mandei essa mensagem acima pro Josimar, né? Ele até falou que no áudio que sim, tem a ver sim. Então, da mesma forma que cria toda a vida, o nosso ego ele funciona assim. Quando a gente nasce, a gente é só aquela criancinha buscando aquele serzinho, buscando alívio e fugindo da dor. Mas a partir disso vai criando uma estrutura, né, para esse movimento. Então, cria o nosso ego. Eu falei isso nesse áudio ali acima, né? Cria toda uma estrutura, vai criando voltas e mais voltas, criando toda uma estrutura, né? E o que eu entendo, a premissa do no Nelson Jonas, o caminho que ele foi, é basicamente o seguinte: ele, me corrija se estiver errado, ele despertou, né, para esse mundo falso, despertou, aliás, de uma forma bem brutal, eu lembro que ele conta, quase que uma depressão, uma coisa forte, né? Ele despertou e como que
Aí ele começou a ler Krishnamurti, todo esse pessoal, Osho, né? E qual que é a ideia dele pro caminho? A ideia é o seguinte: como é que eu vou descobrir o que é a verdade? Eu vou descobrir o que é verdade por alguém que vai me dizer, um mestre vai me dizer o que é verdade. Alguém vai lá me dizer, eu vou ler em algum lugar. Não, eles podem até passar palavras verdadeiras, né? Nas palavras dele, no pensamento dele, né? Mas eu tenho que sentir, a verdade tem que ser encontrada dentro, né? Nas palavras dele, do Nelson Jonas. Então, se eu não vou encontrar assim fora, se eu não vou encontrar desse jeito, como é que eu vou encontrar a verdade? Então, na ideia dele é o seguinte: eu vou encontrar a verdade na retirada do falso, né? Eu, eu, eu retiro o que é falso da frente, e conforme eu vou tirando mais e mais camadas do que é falso, eu vou descobrindo mais e mais a verdade. Assim que eu percebo que o Nelson Jonas foi, né? Ele fala muito disso, né? Pelo menos nos áudios antigos. Então, mas aí é que tá, né? O que que é falso? Tipo, eu vou retirar agora o que é falso. Então ele vai por esse caminho da autoobservação. Que, aliás, eu até mandei no segundo áudio ali. O Josimar não respondeu essa. Mano, vou ser chato perguntar de novo, nada, né? Mas eu intuí assim que por que a autoobservação gera um autoconhecimento? A autoobservação gera um autoconhecimento porque, da mesma forma que essa luz parar de se movimentar na geometria sagrada, ela começa a voltar a ser nada, ela começa a desfazer os enlaces que ela fez no movimento. Dessa mesma forma, se a gente sair desse movimento aqui dos pensamentos e sentimentos e se observar, a gente vai no ponto de observação, ponto observador. E esse ponto observador, ele é um ponto estático, parado, né? Então, estando num ponto estático, do nada, a gente começa a ser o nada. E no começo que a gente, no momento que a gente é o nada, a gente começa a desfazer esses enlaces ah, do ego, né? Que são tipo os enlaces da geometria. Então a gente vai desfazendo o que forma o nosso ego, o que forma o nosso eu. Então vai vindo o autoconhecimento, vai entender que você faz tal atitude porque aconteceu tal coisa que você assimilou, né, há um tempo atrás, então vai vindo e você vai se compreendendo, entendendo. E não tem nada de errado nisso, né? A escola ensina e caramba, que coisa verdadeira, né? Você se autoconhecer e tudo mais. O que ele trava é justamente nisso. Então, ele foi por esse caminho a fim de descobrir o que é falso, para retirada do falso, para encontrar o verdadeiro, para encontrar o que é verdadeiro. Só que no momento que ele vai retirando o que é falso, tipo, ele vai retirar. A gente tem que ir por esse caminho para retirar o nosso falso ego. Eu entendo assim. O ego, ele tem um propósito na vida, um propósito divino, né? Que é nos diferenciar de Deus, pra gente não ser Deus, né? Então a gente é as cores, né? Só que a gente tem que tá nosso ego verdadeiro, porque tem o ego verdadeiro e o ego falso, né? O verdadeiro centro e o nosso falso centro. Então tu tem que ter uma autoobservação para desfazer os sonhos e traumas ali do sistema e chegar no verdadeiro ego, né? Verdadeiro ser ali, até podemos dizer assim, alma, né? Mas é, então ali a gente chega para chegar no verdadeiro centro, o verdadeiro ego. O Krishnamurti, o Nelson Jonas, você me confundo, porque os dois parecem falar tão igual, porque, né, o maior guru dele parece que é o Krishnamurti, né? É, ou então o Nelson Jonas, então é um caminho verdadeiro, né? Ele começou a perceber os sonhos e traumas, tudo que faz ali o enlace do ego e tudo mais. Mas aí chega num ponto que ele começou a desfazer, ele começou a observar até mesmo o ego dele, tipo, até mesmo o ego, entre aspas, verdadeiro dele. Tipo assim, ele começa a observar o que é falso, né? Só que o que que é falso? O que é falso? Tipo assim, a vida já não é uma entre aspas, ilusão. Ela já não. Tipo assim, o que é verdade na vida? O que que é real? Em volta de nós é só átomo, só luz frente à escuridão, mas a gente, né, através desses enlaces da luz, da chegada da gente no reino humano, a gente observa todos esses enlaces que a geometria fez anteriores
e a gente vê essa vida que a gente tá à nossa volta, que seria uma ilusão, entre aspas, uma ilusão barra proteção, né? Uma proteção para nos salvar do que é real, do que é verdadeiro. E o que é real, o que é verdadeiro nessa vida? É isso, é luz frente ao nada, que é o que é verdadeiro é assustador, né? A luz se movimentando frente ao nada, é só isso, não tem tempo, não tem, né? E é o momento que Deus segura também, assim como o sol, o sol ilumina todos nós, nos dá vários sentidos de vida, cada um tem ali o que busca e tudo mais. Mas o sol, ele não tem tempo, né? Ele não tem essa perspectiva de ilusão de tempo. Ele tá lá em cima, parado, estático, e ainda por cima queimando, né? O sol é a maior representação de Deus. Mas aí, o que eu ia falar? Então, a vida já não é uma ilusão, é muito real tudo. Mas o objetivo da vida é criar a ilusão, é se iludir justamente nesse movimento, porque ela não pode parar de se movimentar porque vai encostar no nada. E daí, seguindo essa mesma premissa, eu nem sei se eu uso a palavra premissa de maneira certa, mas seguindo essa mesma premissa, que o movimento cria toda a vida justamente para escapar do que é verdadeiro, cria toda uma ilusão para escapar do que é verdadeiro, que é o vazio do nada, que é esse quântico quase, né, que é uma loucura. Seguindo essa mesma premissa, entre aspas, o ego não teria o mesmo sentido. O ego dentro da gente não teria o mesmo sentido. A gente foge desse quântico, a gente foge desse só, que é tudo a mesma coisa. É só buscar alívio e fugir da dor. A gente foge dessa loucura, cria toda uma estrutura, um eu, onde cada pessoa é diferente da outra, onde, né? Não seria a mesma coisa, não seria uma ilusão, o ego não seria uma ilusão necessária, assim como a vida é uma ilusão necessária, uma ilusão de proteção, assim como o ego também seria uma ilusão de proteção. Não seria a mesma coisa? Tomara que você esteja entendendo aqui o que eu tô falando. E se tu puder também, né? Se está podendo ouvir esse áudio, né? Não seria uma ilusão? Então, se é uma ilusão, isso daí o nosso Jonas ele vai para esse caminho de retirar o que é ilusão para descobrir o que é verdade. Então, aí ele vai para esse ponto de observação, que é esse ponto de ser um nada, ele já é tipo totalmente contrário ao que a vida é, movimento, ele já vai para um ponto de estagnação. E desse ponto de estagnação, ele começa a observar todo o movimento. Então, parece que tudo que ele constata como falso é movimento. Tu já percebeu isso? Tudo é movimento, tipo, tudo bem, é que nem eu disse, né? Tu tem que constatar teu falso ego ali pra chegar no ego verdadeiro, teu verdadeiro centro. Mas ele desfaz até o verdadeiro centro. Tipo, até o verdadeiro centro ele observa como algo falso, né? Nessa observação dele. Então, ele desfaz até os enlaces do verdadeiro centro, desse ego mais puro. E justamente o que ele fala muito, né? Sobre como é que é o nome que ele fala? Deserto do Real, né? O que eu percebo que é esse deserto do Real que ele fala? Olha o nome, Deserto do Real. Ele sente que tá num deserto, uma coisa horrível, mas é o deserto do que é verdadeiro. Isso aí, esse deserto do Real não é por acaso vazio do nada, não é justamente que ele desfez todos os movimentos ali do ego e tocou no vazio do nada, tocou nesse ponto. Quem sabe até tocou nesse ponto 13 ou não, eu tô enganado, né? Nesse ponto ali de Lúcifer. Não, acho que não, é só o vazio do nada mesmo. Ele toca nesse ponto do vazio do nada, desse momento, porque ele desfez todo o movimento. E tocando nesse momento do vazio do nada, ele, ele chama de deserto do real, porque ele constatou o falso, né? Eu tô fazendo com a mão assim, tu não tá vendo, tipo, falso entre aspas. Tu tá me entendendo, Kaique? Que é tipo. É uma loucura. Então ele toca nesse vazio do nada, é óbvio, né? Depois ele se movimenta. E eu acredito que o ego é uma coisa muito profunda, né? Muita estrutura, né? Então, tu vê, né? Ninguém escapa da perspectiva. Ele tá indo pra estagnação, mas ninguém, né, cara? Ninguém escapa, que nem o Bob diz, ninguém escapa da perspectiva de movimento. Todos precisam se movimentar, porque o movimento é toda a vida, né? Mesmo que a gente pense que tá parado, em volta de nós é átomo se movimentando, toda a vida tá se movimentando. Tu olha uma formiga, ela tá se movimentando, né?
não tá parada, né? Mesmo que tá parado, só tá parado porque existe um movimento, como o reino vegetal, né? Vegetal tá parado, mas é porque houve ali a volta pro reino humano, né? Ah, desculpa, pro reino animal, né? O reino animal se movimentou também, foi pro reino humano. É, e mesmo é átomo se movimentando, como eu falei, então tudo é movimento. Sabe que eu me perdi? O que eu tava falando antes disso? Eu me empolguei aqui. É, então, se tudo é movimento, ele vai pro. Ah, sim, o ego é uma estrutura muito profunda, né? Ah, isso. Ninguém escapa da perspectiva de movimento. Agora eu peguei o ponto que eu tinha começado. Então, tu vê, ele tá tanto tempo indo pro vazio do nada, desfazendo os movimentos, mas ele não escapa da perspectiva de movimento. Ele tá sempre constatando algo novo, né? Você vai lá no canal dele. Agora, ultimamente, ele mudou pra caramba, cara. Se tu vê lá, ele tá falando. É, sobre. Tipo, ele mesmo diz: muitas pessoas vieram pra mim dizer que eu tô cuspindo no prato que eu comi, das coisas que eu falei. Mas é que ele mudou, ele mudou várias palavras que ele falava. Ele, por exemplo, disse que ele não fala mais experiências religiosas, ele usa outro nome. Tu vê, ninguém escapa da perspectiva do movimento, né? Sempre trocando, sempre descobrindo coisa nova. E ele também. É, Tipo, ele fala muito, né, desse desejo, né, do mundo falso, que as pessoas estão buscando carro, as pessoas estão buscando bens materiais, as pessoas estão buscando relacionamento, estão buscando, sei lá, relacionamento, relacionamento, as pessoas estão buscando coisas, mas ele também está buscando, né? O que que ele está buscando? Eles fez, tipo assim, que nem eu falei, tudo é busca do alívio, fuga da dor. Mas quando criou o ego, tem um porquê, um que você busca como alívio, o que você foge como dor, sonhos e traumas, né? O que você busca como luz e o que você foge como escuro. Então, conforme tem os outros ali que estão buscando carro, estão buscando, não é que estão levando uma vida simples, o que que ele está buscando? Ele está buscando o alívio, aquela sensação toda de alívio, sabe? Tanto é que, cara, é tão engraçado, eu pensava que ele não era tão de dizer assim na cara dura que é isso, sabe? Mas tem um áudio que eu até tenho que te mandar pra ti, que ele fala na cara dura, ele fala daquele momento de ser Deus, porque isso tudo tu acaba tocando tanto o vazio do nada de uma maneira horrível, assim, ruim, né? Mas eu acredito que tu acaba tocando muitas vezes naquele momento bom, de expansão, porque ele não chega a tocar, às vezes, totalmente em momento ruim, porque ele também é movimento, ele já tá dentro da obra tocando aquele momento de ser nada, né? Aí, tipo, não é que nem Deus segura, né? Ele já tá no movimento, né? Então, por isso eu acho que às vezes ele acaba tocando de maneira positiva também, que eram as experiências religiosas que ele falava. E ele tocou nesse momento ser Deus, e aí ele fala no áudio, assim, ele tá mandando um áudio pra outra pessoa e ele fala nesse vídeo que, nossa, cara, isso é uma coisa indescritível pra falar. Agora eu entendo as palavras do Raul Seixas, ele cita o Raul Seixas, aliás, que o Raul Seixas, né, falou na música Eu Sou, né, a luz das estrelas, que tu é tudo, né, não existe eu, não existe... Ele basicamente tá falando que o ser Deus, entendeu? O tocar o momento ser Deus. E é só que ele fala que esse momento vai e passa, né? E olha só, cara, nesse áudio ele tá se questionando se é possível ficar pra sempre nesse momento de ser Deus, cara. Desse tipo, ele tá se questionando agora se é possível ficar nisso pra sempre. Olha, eu não sei, a gente vê ali pela vivência de outros mestres, ele cita ele chega a dizer que o Krishnamurti, nossa, eu só vi ele falar bem do Krishnamurti, ele chega até a dizer que o Krishnamurti tinha coisa do ego nele, porque ele não entendia esse momento muito bem. Nossa, é umas coisas assim que eu fico impressionado. E então ele fala isso, que o tipo, ele tá se questionando se é possível ficar pra sempre nesse momento ser Deus. E é o que ele busca, entendeu? O que ele tá buscando agora, tipo, às vezes, sei lá, uma pessoa que tá mais simples, ele buscando
carro, buscando coisas aí no sistema. Eu acho que às vezes a pessoa é até mais humilde do que alguém que tá buscando ficar para sempre tocando o momento de ser Deus, né? Ele tem que compreender o que é o propósito da vida, o que é a simetria, eu entendo, né? O que é toda a vida, né? Qual é o propósito? De onde viemos, para onde vamos, e onde estamos, né? Ele tem que entender tudo isso. Tem muitos porquês, né? E sim, a resposta para muita coisa, tudo bem que antes ele estava certo, né? Tu vai procurar a verdade nesses livros do sistema, nessas bibliotecas aí, mas agora não, né? Agora a verdade, ela tá em verbo, né? Tanto o verbo vivo quanto o inscrito, né? Vai ser um bug pra ele, né? Se ele vier descobrir, né? Mas o que eu entendo é isso. A premissa dele, eu vou descobrir o que é verdade tirando o que é falso. Mas o que é o falso, tá vendo? Falso é o próprio propósito da vida. Tu fica constatando falso, aí tu constata o verdadeiro. O que é o verdadeiro pra ti? É sempre em volta daquele momento de tocar o vazio do nada, de ser nada, né? Ou tu toca de maneira positiva, ou tu toca de maneira negativa. E claro, como a gente busca o alívio, ele toca de maneira positiva, ele sente aquela luz, aquele alívio. Nossa, eu senti o que é estar na presença da desprogramação, né? Não havia nada do ego, não havia nada do eu. Daí ele vai chamar isso de verdadeiro, né? E até o momento falso ele vai chamar de deserto do real, né? É o deserto, mas é do real. Então, eu percebo assim que ele tá cada vez mais indo pro nada, né? Eu lembro que eu vi um vídeo dele que ele até chega a chorar lendo a palavra de um filme. Tipo, tem um filme lá que o personagem fala tal coisa e se linkou com uma vivência que ele teve, né? Ele chega a chorar. Aí pensando nisso, né? Um tempo atrás eu enviei pra ele uns trechos do livro do Bob, né? Pensando que ele ia ler isso ali e quase chorar também, né? E daí eu até mandei pra ti, caramba, ele ficou um mês e pouco sem gravar vídeo, sem nada. Eu pensei, nossa, ele deve ter bugado lendo os negócios do livro, né? Aí olha que coincidência. O próximo vídeo que ele gravou, depois disso, era o quê? Eu acho que foi uma indireta, tá? Ele não respondeu por e-mail, ele quis responder por vídeo. Ou foi uma baita coincidência, mas no vídeo o Nelson Jonas tá tipo falando que ele tá em conversa, eu acho que a Deca, ou com outra pessoa, ou por áudio, sei lá. A Deca, tu sabe, né? A esposa dele, né? E ele daí no áudio tá falando assim que. Como é que é? Que antes pra ele as frases faziam efeito. Tipo, ele tá tão indo pra estagnação que agora nem. Parece que nem frases, nem coisa que ele lê faz mais sentido, sabe? Ilude mais ele, né? Ele tá indo cada vez mais pra desilusão, né? Quando, na verdade, a ilusão é o propósito da vida, né? A proteção de Deus daquele quântico louco, né? Então, parece que nem frases mais. Faz mais assim aquele impacto nele, né? Como fazia, como eu já vi em vários ele falar, ele cita ele, até a letra de música era uma coisa legal assim pra ele. Eu lembro que ele citava a música do Titãs, até umas músicas que parece que não tem sentido nenhum, mas letras assim pra ele tinha. Renato Russo também. Então, daí nesse áudio ali ele fala que muita coincidência. Eu acho que ele respondeu assim, tipo, sem responder, sabe? Que eu mandei o e-mail lá, tu lembra, né? Com frases do livro do Bob. Eu nem falei do livro, nem nada, só bati uns prints assim e mandei. Ah, ele tá falando nesse áudio. Eu tenho que até ver o vídeo novo pra te mandar, pra lembrar o que ele fala. Ele tá falando basicamente isso, que é, esses, essas coisas, essas frases não faz mais sentido. Aí ele vai chamar de. Aí ele também tem aquela coisa, né? Ele descobre um monte de coisa e o que ele constata como falso, o que ele constata por ele mesmo, o que ele acha que é verdadeiro, o que ele acha que é falso, ele quer aí dizer que todo mundo tá errado e que ele tá certo, né? É aquilo, né? A frase do Bob, né? As cores podem discutir para sempre. E todas estão certas, né? O amarelo tá certo assim, na perspectiva dele, né? Que é, aliás, volta ali pro Nelson Jonas, né? Ele tá nesse ponto amarelo. O vermelho tá certo na perspectiva dele, os K, né? O verde, todas as cores estão certas em ser quem são, né? As cores podem discutir para sempre e todas estão certas, mas somente juntas elas fazem a luz, né? Então, eu acho que isso também, né?
O Nelson Jones tá achando que ele é toda luz, né? Ele descobre um negócio ali e ele, é assim. Então é um ponto simples que ele tá, né? Ele tá indo pra fazendo nada. O que ele precisa compreender é o que é a vida, o que é tudo isso aqui, qual é o propósito de tudo, né? Ver até, se ele compreender isso, eu não sei, o bug que daria nele, cara. Imagina só o Nelson Jones compreendendo isso. Mas, aliás, vou até voltar ao ponto que eu tava falando antes. Isso seria a minha perspectiva sobre ele, né? Se você quiser complementar alguma coisa, se tu acha que tá certo ou não tá, mas eu percebo assim, né? Não sei se tu tá ouvindo até. Nossa, 25 minutos. Eu até vou desligar daqui a pouco pra ir lá clicar no site, antes da meia-noite. É, então ele precisa compreender muita coisa e muitas questões, né? Mas principalmente tudo é compreender que a ilusão é a própria proteção e a proteção foi feita pra gente viver, né? E também, é isso que entender. Porque eles veem esse mundo falso ali, como é que tá, e daí eles acham que o certo é o quê? É ir pro quântico, né? É você se abster totalmente do mundo. Mas não, a gente entende o que que é esse mundo ali, e a gente entende muita coisa, né? Então, eu me confundi aí que apareceu uma notificação. A gente entende. Enfim, ele tem que entender várias questões, né? Eu já tô me estendendo agora, mas tu entendeu, né? O que eu quis dizer, né? É isso aí. Eu vou mandar aqui, porque vai que ainda às vezes pisca a tela, daí some o áudio, sei lá, né? E eu falei bastante. Valeu, Kaique. Como eu disse no começo do áudio, uma grande boa sorte pra ti ali, uma grande força ali no teatro. E saiba que, né? De qualquer forma, a gente tá clareando o escuro sempre, né? Força pra ti, valeu, irmão. É nóis. Fico feliz que tem alguém que conheça ali o Nelson Jonas, né? Porque, que nem tu disse, ele é uma grande alma. E de fato, ele é uma grande alma, mas a ser desdobrada, né? A se tornar maior ainda, maior, mais grande, né? A gente se torna grande conforme a humildade também, né? Conforme a gente se diminui perante a Deus, né? Ultimamente ele tá querendo se igualar a Deus, mas quem sabe, se Deus quiser, né? Ele acaba percebendo. E o mais louco de tudo é se ele perceber por nós, né? Tipo, eu não sei, eu não tenho nenhuma expansão de consciência, assim, uma coisa assim que nem as que ele fala, né? Ele expandiu bastante, né? Aí você me lembra aquela frase, né? Os loucos irão confundir os sábios. Irão confundir os sábios, né? Algo assim. Acho que no fim dos tempos, os loucos irão confundir os sábios na Bíblia, né? E também me lembra aquela frase, né? O homem quer ser rei, o rei quer ser. Aliás, o homem quer ser rei, o rei quer ser Deus, mas Deus só queria ser um homem, né? Mas enfim, Kaique, valeu. Boa noite pra ti. Ouça se quiser. Aliás, tô falando ouça se quiser com 28 minutos, tanto já ouviu. Mas beleza, Kaique, valeu. Abraço, tá bom? Boa noite.